Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos encontros com Jesus e vamos agora conhecer qual foi o encontro de hoje. Pedro encontra Jesus. O nosso texto bíblico está lá em João 21, dos versículos 1 até o 25. Pedro, ele era amigo de Jesus. E ele havia seguido Jesus durante muito tempo que Jesus andou aqui na terra. Ele viu Jesus realizar milagres, ele viu Jesus ensinando nas sinagogas, ele viu pessoas sendo curadas através de Jesus. Ele viu Jesus ser morto na cruz, mas ele também encontrou Jesus depois da ressurreição. E Pedro, ele amava Jesus, mas ele cometeu algumas falhas. Vamos ver o que aconteceu? Um pouco antes de Jesus Cristo ser levado até a cruz, Pedro, por 3 vezes, ele negou que ele tinha sido discípulo de Jesus. Ele até jurou que nem conhecia Jesus. Já pensou? Mas aí depois disso, ele ficou muito triste, ele chorou bastante. Por quê? Porque ele tinha reconhecido que ele estava errado, que ele tinha feito algo muito ruim, né? Negando a Jesus. E Pedro, ele estava com os outros discípulos no mar de Tiberíades pescando. Havia um tempo que eles estavam ali trabalhando, né? A noite toda praticamente, mas eles não tinham pegado nenhum peixe, nem um peixinho, nada tinha caído na rede. E aí quando estava amanhecendo o dia já, Jesus estava ali na praia e perguntou para os discípulos se eles tinham alguma coisa para comer. E eles responderam que não, que eles não tinham nada, não tinham pegado peixe nenhum. Mas eles não perceberam que eles estavam falando com quem? Com Jesus. E aí Jesus então mandou que os discípulos jogassem a rede do outro lado do barco. Assim, eles foram lá e fizeram obedecer ali, né, aqui ao que Jesus estava falando. E quando eles puxou a rede, estava cheinha de peixe, vocês acreditam? Era tanto peixe, mas tanto peixe que eles tinham ficou com dificuldade até de puxar a rede, mas ela aguentou, a rede não partiu não, ela conseguiu puxar os peixes tudo. E lá na Bíblia fala que eram 153 peixes grandes. Nessa hora, né, eles não estavam pegando nada e do nada começou a pegar peixe, eles perceberam que aquele homem que falou para eles jogarem a rede do outro lado era Jesus. E aí Pedro ficou feliz demais da conta. E aí Jesus chamou os discípulos para comer. E eles comeram peixe assado, né? Os peixes que eles tinham pegado, e também comeram pão. Depois que eles comeram, Jesus perguntou assim para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro na hora respondeu que sim. Aí Jesus disse assim para ele: Pedro, cuide das minhas ovelhas. Mas as ovelhas que Jesus estava falando aqui não eram aqueles animais bonitinhos, peludinhos, né? Que a gente conhece, mas ele estava falando sobre as pessoas, né? A gente sempre fala que nós somos ovelhas de Cristo, não é mesmo? E aí Jesus aproveitou e perguntou mais uma vez para Pedro. Pedro, pela segunda vez, né? Você me ama? E aí Pedro respondeu pela segunda vez para Jesus: Sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus disse assim para ele: Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Só que aí pela terceira vez Jesus perguntou para Pedro se ele o amava. E Pedro, naquela hora que escutou Jesus perguntando pela terceira vez, ele ficou triste. Talvez ele tenha ficado triste pela forma diferente de como Jesus perguntou, né? Ou então porque Jesus, quando perguntou pela terceira vez, fez Pedro se lembrar que ele tinha negado Jesus, né? Alguém tinha já perguntado para ele 3 vezes se ele amava Jesus e ele disse que não, né? Naquele episódio que a gente falou aqui no início, né, da história. E aí Pedro disse assim para Jesus: Senhor, tu sabe de
todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus respondeu: Pedro, cuide das minhas ovelhas. E a partir daquele momento ali, Pedro ele deve ter sentido o perdão de Jesus, né? E o quanto Jesus amava Pedro, mesmo sabendo que ele era imperfeito, que ele tinha, né, negado a Jesus. E Pedro foi errado? Foi, né? Por ter negado Jesus, ele não devia ter feito aquilo. Mas Jesus perdoou o erro dele e deu a ele uma tarefa muito importante, né? De continuar trabalhando no reino dele. Só que dessa vez de uma forma muito maior, que era cuidando das ovelhas, né, do Senhor. E refletindo nesse encontro de hoje, a gente percebe que a vida de Pedro ela foi transformada, né, nesse encontro que ele teve com Jesus. Ele sentiu ali o quanto ele era amado por Jesus e o quanto ele poderia ser útil servindo a Jesus, cuidando das ovelhas de Jesus, né? E Jesus ama você, ele ama a minha vida e ele quer que você, que eu seja uma testemunha dele, que a gente fale do amor de Jesus para todas as pessoas. E o mais importante de tudo, é preciso que nós também possamos amar Jesus. Você já disse para Jesus que você ama ele hoje? Você já falou isso para Jesus? Você reconhece que fez alguma coisa ruim, ou assim como Pedro, né, que negou Jesus 3 vezes e ficou se sentindo chateado pela aquela atitude que ele teve de negar Jesus e depois Jesus veio e perdoou, né? Pedro, você também precisa do perdão de Jesus para alguma coisa que você tem feito que não tenha agradado a Deus? Ele está pronto para perdoar a cada um de nós. Não importa o que a gente tenha feito, nós temos que orar a Jesus e pedir para que Ele nos dê uma nova chance de recomeçar, nos ensine a ser pessoas diferentes e a não cometer, né, os mesmos erros. E aí, sempre eu venho falando aqui para vocês sobre a questão do relacionamento com o Senhor, né? Ah, mas o Senhor sabe de tudo, Jesus sabe que eu errei, Jesus sabe que eu fiz alguma coisa que não agradou Ele, eu não preciso ficar falando, precisa. A gente tem que ter o nosso relacionamento com o Senhor. A gente precisa conversar com o nosso Deus. A gente precisa criar a nossa intimidade com Ele. E isso é feito através da oração, quando nós conversamos com o Senhor, né, orando. E a outra forma é quando nós lemos a palavra do Senhor, que é o momento que o Senhor está falando com a gente. Então a gente fala com o Senhor orando e o Senhor fala com a gente através da palavra dele. E aí por isso que a gente tem que ter, né, o hábito diário de leitura bíblica, né, de estudar a palavra do Senhor, porque essa é a forma com que o Senhor fala com cada um de nós. O nosso versículo para memorizar de hoje está lá em João, no capítulo 21, no versículo 17, lá na parte C do versículo. E diz o seguinte: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Vamos ler mais uma vez para a gente memorizar mesmo. Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Vamos orar então? Senhor meu Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, ó Pai, pela tua palavra que nos ensina, que nos transforma. Te louvamos, ó Pai, porque do Senhor vem o perdão, do Senhor, ó Pai, vem a salvação. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a chance de, em todo tempo, sermos perdoados, amados pelo Senhor, ó Pai, porque a tua misericórdia nos alcança. Que o Senhor nos faça um instrumento vivo, ó Pai, do teu amor, do teu cuidado, que através das nossas vidas a tua palavra alcance outras pessoas, ó Pai, para que elas possam reconhecer o Deus de amor e de misericórdia que o Senhor é. Que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor nos dê saúde e que a tua palavra instrua os nossos caminhos em todo o tempo. Que o Senhor faça morada em nós. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que a palavra do Senhor possa fazer a diferença na vida e no coração de cada um de nós. E até a aula da semana que vem.
Um beijo para vocês e tchau, tchau.